Já parou para pensar se as pirâmides do Egito são mesmo apenas túmulos gigantescos feitos com pedras empilhadas? E se elas escondessem segredos muito mais antigos e complexos do que imaginamos? Neste vídeo, vamos mergulhar em mistérios que desafiam tudo o que sabemos sobre engenharia, história e tecnologia antiga. Vamos explorar evidências impressionantes de cortes de precisão, alinhamentos cósmicos, sistemas subterrâneos avançados e até a possibilidade de que a Grande Pirâmide tenha sido uma verdadeira máquina, capaz de gerar energia. Prepare-se para redescobrir o Egito com outros olhos. Número 1. A precisão e o mistério da Grande Pirâmide de Gizé. A Grande Pirâmide de Gizé é uma obra-prima de engenharia e arquitetura que continua a surpreender o mundo. Mesmo milênios após sua construção, ela ainda é considerada um feito impressionante, repleto de mistérios não solucionados. Suas pedras gigantescas e perfeitamente posicionadas escondem pistas de um conhecimento tecnológico muito além do que se acredita ter existido na antiguidade. Apenas ao se aproximar da pirâmide, já é possível notar indícios intrigantes de tecnologia avançada, como blocos de basalto com marcas verticais que se assemelham a cortes feitos por máquinas. Número 2. Marcas de serra em basalto e ferramentas desconhecidas. Essas marcas verticais não são arranhões aleatórios, mas sim sulcos meticulosamente esculpidos em basalto. Um tipo de rocha que nem sequer é natural da região do Planalto de Gizé. Isso levanta questões imediatas. Quais ferramentas poderiam ter sido utilizadas para tamanha precisão? As marcas indicam cortes retos e contínuos, semelhantes aos feitos por serras modernas, sugerindo a existência de tecnologia de usinagem que não corresponde aos instrumentos de bronze conhecidos da época, mesmo com auxílio de abrasivos como areia de sílica. Número 3. Cortes curvos e evidências de serras circulares gigantes. Mais análises mostram ainda vestígios de cortes com curvaturas e diâmetros que giram em torno de 4,5 cm, algo que seria praticamente impossível de realizar com ferramentas manuais simples. Esses cortes curvos apontam para o uso de serras circulares de grandes dimensões, o que desafia completamente a versão tradicional sobre as técnicas usadas na construção das pirâmides, que sempre foram atribuídas ao uso de ferramentas rudimentares e à força bruta. Número 4. Granito derretido e vestígios de calor extremo. Na frente da segunda pirâmide, há evidências ainda mais desconcertantes. Restos de granito fundido dentro de canais que se estendem até a esfinge. Um exemplo notável é um bloco de calcário atravessado por um fluxo de granito derretido, repleto de cores intensas que indicam exposição a temperaturas elevadíssimas. Também foram encontrados trechos de granito e calcário queimados, o que sugere a ocorrência de processos térmicos avançados desconhecidos até hoje. Número 5. Revestimento externo com encaixe perfeito. Os blocos originais de revestimento externo da pirâmide demonstram um encaixe tão preciso entre si que é quase impossível inserir uma lâmina de barbear entre eles. Esse grau de perfeição técnica é muito difícil de explicar com base nas ferramentas supostamente disponíveis na época e levanta a possibilidade de que técnicas muito mais avançadas foram utilizadas. Número 6. Alinhamento com o cinturão de Órion e implicações cronológicas. As 3 pirâmides principais de Gizé estão alinhadas com as 3 estrelas do cinturão da constelação de Órion. A última vez que esse alinhamento foi perfeito foi cerca de 10.450 anos atrás, o que sugere que as pirâmides podem ser muito mais antigas do que o que se acredita oficialmente. Essa ausência de registros sobre a construção das pirâmides nos textos egípcios antigos reforça ainda mais essa possibilidade. Número 7. O complexo subterrâneo de Gizé e o Poço de Osíris. Pouca gente sabe, mas o platô de Gizé não é composto apenas pelas 3 pirâmides principais. Há diversas pirâmides menores ainda com seus revestimentos originais, túneis e poços misteriosos. Um dos mais intrigantes é o chamado Poço de Osíris, localizado a 35 metros abaixo da superfície. Ele possui um sarcófago de granito no centro, rodeado por um canal artificial cheio de água. Isso levanta questões sobre como essa água era mantida em nível constante, indicando a possível existência de um sistema hidráulico número 8. Engenharia hidráulica subterrânea e canais secretos. A única explicação plausível para a presença e controle da água dentro do Poço de Osíris
é a existência de um complexo sistema hidráulico subterrâneo, composto por câmaras e túneis construídos especificamente para canalizar a água de uma nascente natural até o interior do poço. O leito rochoso sólido da região elimina a possibilidade de vazamentos aleatórios, o que reforça a teoria de que a água é direcionada por um canal oculto, construído de forma intencional. Essa hipótese sugere um projeto de engenharia subterrânea monumental, sem paralelos conhecidos naquela época. Número 9. Sarcófagos gigantes de até 40 toneladas. Um mistério ainda maior envolve a maneira como enormes sarcófagos de granito, alguns pesando até 40 toneladas, foram transportados e colocados no interior dessas estruturas subterrâneas, sem escadas ou acessos visíveis. A escolha de transportar esses blocos gigantes, em vez de esculpi-los diretamente no leito rochoso, indica que havia uma razão específica para usar granito ou para que esses objetos estivessem naquele local. Número 10. Um sarcófago de material desconhecido, a enigmática Desita. Entre todos os sarcófagos encontrados no interior do poço conhecido como Tumba de Osíris, há um que se destaca de maneira impressionante. Diferente dos demais que foram esculpidos em granito, material comum em construções monumentais do Egito, esse sarcófago foi feito a partir de um material raríssimo chamado Desita. Essa escolha não é apenas curiosa, ela é única. A Desita não foi utilizada em nenhum outro objeto conhecido da história do Antigo Egito. Mais intrigante ainda é o fato de que esse material não pode ser encontrado em nenhuma parte do continente africano. Isso significa, com altíssimo grau de certeza, que os responsáveis por esse objeto transportaram essa rocha pesadíssima por vastas distâncias, possivelmente atravessando o mar Mediterrâneo ou outras rotas comerciais hoje esquecidas. E não estamos falando de algo leve. Esse sarcófago de Desita pesa aproximadamente 40 toneladas. Transportá-lo até um poço com mais de 30 metros de profundidade, sem os meios modernos de guindastes ou escavadeiras, representa um desafio logístico que, até hoje, não tem uma explicação convincente. Número 11. O Serapeum de Saqqarah e os colossais sarcófagos de granito. Pouco ao sul do Cairo, no sítio arqueológico de Saqqarah, encontra-se um dos locais mais enigmáticos de todo o Egito Antigo, o Serapeum. Trata-se de uma antiga necrópole dedicada, segundo a versão oficial, ao sepultamento dos sagrados touros Apis. No entanto, o que realmente chama a atenção nesse local são os gigantescos sarcófagos de granito que repousam ali. Cada um deles foi esculpido a partir de um único bloco de granito maciço, uma rocha extremamente dura e difícil de trabalhar. E não se trata de pequenas urnas funerárias. Os sarcófagos medem vários metros de comprimento e podem pesar até 70 toneladas, considerando apenas o conjunto de tampa e base. Isso implica que o bloco original, antes de ser esculpido, poderia ter pesado cerca de 200 toneladas. A precisão com que foram moldados é espantosa. Cantos perfeitamente retos, superfícies lisas como espelhos e encaixes de altíssimo nível técnico. Tamanha sofisticação não encontra paralelo em outras construções egípcias conhecidas. O nível de precisão alcançado, milhares de anos atrás, sugere técnicas e ferramentas que não combinam com o que se acredita ser possível com instrumentos feitos de cobre. Número 12. Acabamento interno impecável e precisão dimensional. Uma das características mais impressionantes dos sarcófagos do Serapeum está em seu acabamento interno. Diferente do que se poderia imaginar para o interior de uma caixa de pedra, eles apresentam a mesma suavidade e precisão encontrada no exterior. Suas paredes internas são polidas com perfeição e todas mantêm espessura uniforme de forma quase milimétrica. Isso levanta sérias dúvidas sobre quais métodos de medição e corte foram utilizados. Conseguir esse grau de uniformidade requer um controle extremamente rigoroso do processo de escavação e polimento, algo que, até hoje, exige equipamentos especializados mesmo nas indústrias modernas. Como isso foi feito milhares de anos atrás, com ferramentas supostamente rudimentares, permanece como uma das grandes questões não respondidas da arqueologia. A regularidade nas medidas internas, aliada à dureza do granito, desafia completamente a ideia de que esses objetos foram moldados apenas com ferramentas manuais de cobre ou pedra. Número 13. Finalidade funcional ou ritual? Teorias alternativas ganham força.
A explicação tradicional para esses sarcófagos é que eles serviam como locais de descanso eterno para os touros apis, animais considerados sagrados na religião egípcia antiga. No entanto, à medida que as análises técnicas avançam, essa justificativa se torna cada vez mais questionável. O nível de complexidade envolvido na confecção dessas caixas não parece condizer com uma simples função ritual ou funerária. Afinal, por que investir tamanho esforço, precisão e material valioso apenas para armazenar carcaças de animais, ainda que sagrados? Por isso, teorias alternativas têm ganhado espaço, propondo que essas estruturas talvez tenham sido utilizadas para fins mais técnicos, como experimentos com energia, armazenamento de substâncias especiais ou até manipulação de ressonâncias acústicas. A hipótese de que essas caixas foram criadas com propósito científico e não apenas cerimonial começa a ser levada mais a sério por pesquisadores independentes. Número 14. O desafio logístico dos túneis e a ausência de fuligem. Outro mistério relacionado ao Serapeum envolve o transporte e a colocação desses imensos sarcófagos no interior de túneis estreitos e sinuosos escavados na rocha. Como mover blocos de dezenas de toneladas por corredores subterrâneos tão apertados? Não existem registros, marcas ou rampas que expliquem esse processo. Além disso, há outro detalhe que intriga. Não foram encontrados vestígios de fuligem nas paredes ou tetos desses túneis. Se os antigos egípcios tivessem utilizado tochas para iluminar o local, seria de se esperar sinais de queima, mas não há nenhum. Isso levanta a possibilidade de que eles usaram algum tipo de iluminação sem combustão, cuja natureza ainda não conseguimos compreender. Mais uma vez, o Serapeum parece conter elementos de um passado mais avançado do que imaginamos. Número 15. O alinhamento milimétrico da Grande Pirâmide com o norte verdadeiro. Voltando à Grande Pirâmide de Gizé, um dos detalhes mais impressionantes é a sua orientação geográfica. Ela é, de fato, a estrutura mais precisamente alinhada com o norte verdadeiro já construída por mãos humanas. Seu erro de alinhamento é de apenas 0,06 de grau, algo que mesmo com a tecnologia moderna é difícil de alcançar. Vale lembrar que o Polo Norte muda com o tempo, o que significa que, no passado, esse alinhamento pode ter sido absolutamente exato. E mais, a Grande Pirâmide está localizada exatamente no centro da massa continental da Terra. O paralelo que cruza mais terra no sentido leste-oeste e o meridiano que cruza mais terra no sentido norte-sul se encontram em apenas 2 pontos no planeta. Um deles está no oceano e o outro, justamente onde se ergue a Grande Pirâmide. Tudo isso foi feito sem bússola, instrumento que só seria inventado milhares de anos depois. Isso sugere um conhecimento de astronomia e geografia extremamente refinado por parte de seus construtores. Número 16. Solstício, equinócio e sombra zero. Os construtores tinham tal domínio sobre os ciclos solares que, no equinócio da primavera, o Sol brilha exatamente sobre a pirâmide, que naquele momento não projeta sombra alguma. Esse tipo de precisão sugere o uso intencional de cálculos astronômicos muito avançados para determinar a orientação da estrutura. Número 17. Propriedades acústicas da Câmara do Rei. Dentro da Grande Pirâmide, a Câmara do Rei apresenta características acústicas notáveis. Construída com blocos gigantes de granito, material conhecido por sua capacidade de refletir som, a câmara reverbera de forma única. Sons produzidos ali ecoam com potência, criando um efeito profundo e duradouro. Pesquisadores como Brian Foerster e o especialista em ressonância acústica Youssef Aouyan demonstraram como sons naquela câmara permanecem audíveis por muito mais tempo do que seria esperado. Número 18. Acústica intencional e frequência de ressonância. Diante dessas observações acústicas, muitos estudiosos sugerem que os arquitetos da pirâmide possam ter incorporado intencionalmente essas propriedades no projeto. As dimensões específicas da Câmara do Rei e a escolha do granito como material podem ter sido feitas precisamente para alcançar uma frequência de ressonância específica. Isso indica um conhecimento técnico de acústica e som muito além do que se espera de uma civilização da antiguidade, sugerindo que o som tinha um papel funcional ou cerimonial importante. Número 19. A teoria da pirâmide como bomba d'água. Uma das teorias mais surpreendentes surgiu na década de 1960, proposta por Edward Kunkel, que lançou um livro chamado A Bomba do Faraó. Nele, ele defendia que os corredores e câmaras da Grande Pirâmide funcionavam como um sistema hidráulico gigante,
criado para bombear água para o deserto e permitir a irrigação. Segundo Kunkel, haveria duas bombas, uma subterrânea, localizada na câmara inferior da pirâmide, e outra acima, nas câmaras superiores. Esse sistema teria saídas de água nas faces norte e sul da pirâmide. Número 20. A viabilidade do sistema e a hipótese da bomba de Ariete. Apesar da rejeição inicial por egiptólogos e engenheiros que apontaram a necessidade de vácuo, válvulas e combustível para a proposta funcionar, alguns especialistas começaram a considerar uma alternativa viável: a bomba de Ariete. Essa tecnologia simples, que usa dois componentes móveis e a força da gravidade para impulsionar a água, poderia ter sido escalada em proporções monumentais. Com isso, vários estudiosos passaram a projetar modelos teóricos nos quais a pirâmide receberia água do Nilo Ocidental e do antigo Lago Moeris, ambos em altitudes superiores. Número 21. A lógica econômica por trás da teoria. Os defensores dessa ideia também recorrem a argumentos econômicos. Composta por 2.300.000 blocos de pedra, cada um pesando entre 12 e 36 toneladas, a construção da pirâmide exigiria uma força-tarefa contínua por 20 anos. Estimativas modernas indicam que, convertendo os custos para valores atuais, a obra teria custado mais de 5 bilhões de dólares. Seria razoável supor que tanto esforço e investimento foram feitos apenas para construir um túmulo? Para muitos faz mais sentido pensar que a pirâmide tinha uma função prática, como bombear água e alimentar a civilização. Número 22. O enigmático Poço de Zayet El Arian. Essa linha de raciocínio levou alguns estudiosos a uma conexão inesperada: o Poço de Zayet El Arian. Alguns acreditam que esse local não era uma pirâmide inacabada, mas sim uma enorme cisterna construída para receber a água bombeada pela Grande Pirâmide. As escavações no local revelaram blocos de granito colossais, incluindo um bloco oval de granito rosa polido como espelho, esculpido com perfeição. O recipiente estava protegido com camadas de argila e cal, o que sugere que armazenava algo de extremo valor, talvez um líquido ou substância especial. Número 23. Uma tempestade reveladora e os porões ocultos. Durante escavações conduzidas por Barsante em 1905, uma tempestade encheu o poço com mais de 3 metros de água. Horas depois, o nível da água caiu abruptamente, levando Barsante a concluir que ela havia escoado para câmaras subterrâneas ocultas. A dificuldade do trabalho era imensa. Os blocos eram tão bem ajustados com uma argamassa tipo cimento e um padrão entrelaçado que pareciam feitos para esconder algo importante. Infelizmente, Barsante ficou sem recursos para continuar as escavações. Com a eclosão da Primeira Guerra Mundial e sua morte em 1917, o mistério permaneceu enterrado e foi ignorado pelos egiptólogos. Número 24. A militarização do local e o mistério selado. Nos anos 1960, justamente quando o interesse pelo local foi renovado, o governo egípcio declarou a área de Zayet El Arian como zona militar, proibindo totalmente o acesso. Hoje, o local está sob um quartel militar e ninguém pode entrar. Apesar de não haver provas definitivas, a complexidade arquitetônica e os elementos inexplicáveis de Zayet El Arian, junto com sua proximidade à Grande Pirâmide, indicam que ele pode ter sido parte de um sistema tecnológico avançado para geração e distribuição de energia. Número 25. John Cadman e a redescoberta da bomba do faraó. No início de 1999, o engenheiro naval John Cadman encontrou por acaso um velho exemplar do livro A Bomba do Faraó enquanto explorava uma livraria de usados. Especialista em hidráulica, ele ficou intrigado com a proposta e decidiu comprá-lo. Ao ler com atenção, percebeu que a teoria de Kunkel fazia mais sentido do que imaginava. Movido pela curiosidade, Cadman mergulhou em pesquisas sobre a Grande Pirâmide e logo ficou fascinado ao notar que a câmara subterrânea da pirâmide possuía um layout extremamente semelhante ao de uma bomba de Ariete. Número 26. Testes práticos com modelos e a descoberta do pulso. Determinando-se a provar a teoria, Cadman decidiu construir modelos em escala da pirâmide e de sua câmara subterrânea. Seu primeiro protótipo, alimentado por um rio próximo, não funcionou. Sofreu vazamentos e rachaduras. Mas ele não desistiu. Construiu uma segunda, uma terceira, até que, na quarta tentativa, tudo funcionou perfeitamente.
O modelo bombeava água com sucesso. Isso provava, segundo ele, que a câmara subterrânea da pirâmide poderia ter sido usada, de fato, como uma bomba hidráulica funcional. Número 27. A bomba se torna gerador de pulso e campo elétrico. Animado com o sucesso, Cadman decidiu construir um modelo maior, agora selado em concreto para simular melhor as condições subterrâneas da pirâmide. Pesando mais de 225 quilos, o novo protótipo foi instalado em um córrego sazonal com um lago como reservatório. Assim que começou a funcionar, Cadman notou algo surpreendente. A bomba criava ondas de compressão verticais, um tipo de batida cardíaca que podia ser sentida a 6 metros do modelo e ouvida a mais de 30 metros de distância. O sistema gerava pulsos poderosos que se propagavam pelo solo. Número 28. Ionização e possível geração de eletricidade. Cadman percebeu que os pulsos gerados pela bomba interagiam com as câmaras superiores da pirâmide, feitas de granito, um excelente condutor. Esse processo poderia causar ionização da atmosfera e criar um campo elétrico. Em outras palavras, a combinação de pulsos subterrâneos e materiais condutores poderia transformar a pirâmide em um verdadeiro gerador elétrico. Isso ia muito além de uma simples bomba d'água. Ele estava diante de um gerador de pulsos capaz de produzir eletricidade na antiguidade. Número 29. Nikola Tesla e as pirâmides como transmissores de energia. É importante lembrar que essa ideia não começou com Cadman. Já no início do século XX, o renomado inventor Nikola Tesla tinha uma obsessão declarada pelas pirâmides. Em 1905, ele registrou uma patente chamada A Arte de Transmitir Energia Elétrica através de Meios Naturais, que incluía o projeto de uma pirâmide eletromagnética. Tesla acreditava que uma estrutura em forma de pirâmide poderia projetar energia para o céu, onde seria captada por receptores em todo o mundo. Ele construiu um modelo funcional. A Torre Wardenclyffe, com 57 metros de altura e uma cúpula metálica de 50 toneladas no topo. Número 30. Os materiais da pirâmide e seu potencial elétrico. Tesla baseou suas ideias nas propriedades materiais da Grande Pirâmide. Os canais internos revestidos de granito, condutor de eletricidade, e os blocos de calcário toba no exterior, altamente isolantes, exatamente como fios de cobre revestidos com borracha nos aparelhos modernos. A pirâmide original ainda teria sido encimada por uma pedra de ouro, um dos materiais mais condutores do planeta. Tudo isso compõe o que seria, em essência, um circuito elétrico monumental e funcional. Número 31. A Câmara da Rainha, fiação de cobre e diagramas. Em 1933, foi descoberta uma sala secreta dentro da pirâmide, chamada de Câmara da Rainha. Ela permaneceu fechada por milênios até que, em 2011, uma câmera robótica revelou seu interior. Havia fios de cobre cuidadosamente moldados e símbolos pintados no chão, que pareciam um diagrama elétrico. Um fio de cobre pode conduzir corrente elétrica e, se estiver enrolado, gera um campo magnético ao seu redor. Em um espaço fechado e sem janelas, isso poderia produzir um campo eletromagnético funcional, exatamente como os princípios da física moderna descrevem. Número 32. Christopher Dunn e a pirâmide como máquina energética. O engenheiro mecânico Christopher Dunn, com mais de 50 anos de experiência na indústria aeroespacial, começou a estudar a Grande Pirâmide nos anos 1970. Em seu tempo livre, analisava a estrutura sob a ótica da engenharia. Chegou à conclusão de que a pirâmide era, na verdade, uma máquina construída com precisão extrema para extrair energia da Terra. Em 1988, um ano antes das experiências de Cadman, Dunn publicou sua obra-prima, A Usina de Gizeh. Ele descreveu um sistema completo em que a pirâmide gerava eletricidade usando hidrogênio produzido por reações químicas dentro da Câmara da Rainha. Número 33. O legado de Dunn e a confirmação científica moderna. A pesquisa de Christopher Dunn inspirou estudiosos no mundo inteiro e se tornou uma referência no assunto por mais de 2 décadas. Com o tempo, suas ideias deixaram de ser vistas como teorias marginais e começaram a ganhar espaço até mesmo na ciência acadêmica. Em 2018, um estudo publicado no Journal of Applied Physics examinou como a Grande Pirâmide reage a ondas de rádio e concluiu que ela realmente consegue concentrar energia eletromagnética em suas câmaras internas e também sob sua base. Essa descoberta parece confirmar a hipótese de Dunn, Cadman
e até as ideias de Tesla. Número 34. O complexo industrial de Gizé e a produção de hidrogênio. Em 2019, os egiptólogos James Brown e Jojo Desir Hertog lançaram o livro O Complexo Industrial de Gizé, ampliando a pesquisa anterior. Eles sugerem que todo o Planalto de Gizé foi projetado para funcionar como um sistema de geração de energia. Segundo os autores, as estruturas ao redor e sob o platô estavam envolvidas em um processo sofisticado de divisão da água, hidrólise, permitindo que o hidrogênio fosse usado como fonte de energia. Como afirmam no livro, há fortes evidências de que a Grande Pirâmide seria uma imensa usina de processamento de água para produzir um tipo de água eletrificada. Número 35. Prêmios literários e aceitação crescente. O mais impressionante é que esse livro, longe de ser ignorado, foi recebido com entusiasmo. Ganhou prêmios, incluindo o prestigiado New York City Big Book Award, um reconhecimento que mostra como a ideia de que a pirâmide funcionava como gerador de energia deixou de ser algo visto como teoria da conspiração e passou a ser considerada uma hipótese plausível por parte da comunidade científica. Número 36. A herança de uma civilização anterior à história conhecida. Ao refletirmos sobre a magnitude das estruturas do Egito Antigo e a tecnologia sofisticada que elas parecem demonstrar, surge uma teoria convincente. Talvez esses monumentos não tenham sido construídos apenas pela civilização dinástica egípcia, mas sim herdados de uma civilização muito mais antiga e avançada, cujos vestígios foram parcialmente absorvidos pelos egípcios posteriores. Número 37. Um legado monumental que moldou o futuro. Essa hipótese não tira o mérito dos egípcios antigos, mas sugere que eles foram os guardiões e adaptadores de um conhecimento ancestral. As pirâmides e outras estruturas poderiam, então, ser os últimos ecos de uma civilização perdida, cujas realizações moldaram as fundações do que viria a ser o Egito faraônico. Isso nos leva a imaginar que essas obras não foram simples experimentos de um povo emergente, mas sim manifestações finais de um saber extraordinário, transmitido através do tempo e da pedra. A cada bloco de pedra, a cada túnel oculto e a cada descoberta que desafia o senso comum, as pirâmides de Gizé nos mostram que talvez saibamos muito menos do passado do que gostaríamos de admitir. Seja como bomba d'água, gerador elétrico, observatório astronômico ou monumento legado por uma civilização perdida, a Grande Pirâmide continua nos provocando com seus enigmas. Talvez o mais fascinante não seja encontrar uma resposta definitiva, mas sim manter viva a busca por ela. E quem sabe, talvez seja exatamente isso que os antigos queriam, despertar em nós o desejo eterno de decifrar o impossível. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!